Uma frase do Bill Johnson que eu amo, ele diz que o nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir o Deus, mas é a nossa disponibilidade de ouvir qualquer outra voz que não seja dele. Igreja, olha para mim. Para cada promessa que Deus te fez, existem milhares de opiniões de quem está ao teu redor. É você quem decide o que vai levar para casa. Eu lembro que eu li num livro um tempo atrás, eu não lembro se era do Joel Osteen, ele fala sobre uma história de uma cidade que o sistema de lixo começou a entrar em greve, e aí parou, do nada parou. As pessoas não recolhiam mais o lixo. Isso começou a gerar uma crise, começou a feder, começou a dar bicho, começou a dar inseto. E aí o prefeito, ele fez um pedido, ele falou: a gente está enfrentando uma crise, e para que ela não piore, eu preciso que cada casa mantenha dentro de casa o seu próprio lixo. As pessoas começaram a trazer o lixo para dentro de casa e armazenar. E aí, reza a lenda que uma pessoa teve uma ideia genial. Ele falou: quer saber, eu vou embalar esse lixo como se fosse um presente. Ele vai na loja da cidade, ele compra o melhor papel de presente, ele compra o melhor laço, ele começa a embrulhar, Dani, cada sacola, e ele vai bem cedo na praça central da cidade, coloca todos aqueles sacos de lixo embrulhados para presente, e ele vai para dentro do carro, ele fica só observando. E aí daqui a pouco vem a primeira pessoa, olha para um lado, olha para o outro, pega aquilo, coloca no porta-malas e sai correndo. Daqui a pouco o outro, e em 5 minutos não tinha mais lixo nenhum. Quando essas pessoas entraram em casa e abriram, perceberam que haviam trazido lixo para dentro das suas casas. Pastor, qual é o princípio que essa história me ensina? O princípio é que o problema não é se tem gente botando lixo para fora, o problema é se eu estou trazendo lixo para dentro da casa. O problema não é se falam mal de você, o problema é se isso está acessando o seu coração. A questão não é se tem opiniões sobre você, a questão é se a opinião dos outros tem mais voz em você do que aquilo que Deus já disse a teu respeito. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Você acha que as opiniões não tentam me abater? Irmão, todos os dias alguma opinião tenta me fazer desacreditar do que Deus já me disse. Mas eu tenho que todos os dias escolher a quem eu ouço, quem tem voz de destino na minha história, quem tem voz de destino na minha casa. Porque homens dizem: eu faria diferente. Deus diz: vai, faz, eu sou contigo. Ninguém vai entender, mas não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu. Eu faria diferente, mais rápido, mais devagar, melhor. Eu faria mais caro, mais barato, eu faria mais devagar. Irmão, todo mundo tem uma opinião sobre quem está construindo. Todo mundo tem uma opinião sobre como criar filhos. Todo mundo tem uma opinião sobre como gerenciar negócios. A gente está numa geração que tem muita gente que não viveu nada e quer te falar como viver. Geração de empreendedores de palco. Essa praga se estendeu para púlpitos também. Pessoas que falam de cura nunca foram curadas. Pessoas que falam de romper nunca romperam. Pessoas que falam de avançar nunca avançaram. Irmão, olha para mim. A gente precisa filtrar muito bem quem a gente ouve, porque isso vai definir o que a gente vive. Eu lembro de uma palavra que eu liberei em Orlando anos atrás e foi um marco no meu ministério. Isso já abençoou tanta gente. Eu queria liberar sobre você. Você está comigo? Diga amém. Não receba críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Eu acho que você poderia fazer assim: obrigado pelo seu conselho, mas Deus já me disse para fazer assado. Eu acho que você poderia ir por aí, obrigado pelo seu conselho, mas Deus já me disse para ir por aqui. É por isso que é tão importante a gente desenvolver a arte de saber ouvir os céus, porque as opiniões da terra passam a ter menos valor, menos peso, menos acesso. Para cada promessa que Deus te fez, existem centenas de opiniões cercando você. Você está comigo? Diga amém. Nosso problema não é a incapacidade de ouvir os céus. Nosso desafio é a nossa disponibilidade de ouvir qualquer conselho que não seja de Deus. Deus tem palavras a seu respeito, Deus tem promessas para você, Deus tem conselhos de sabedoria, Deus tem direção para te dar. Você recebe isso? A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria recebe livremente. Deus dá a sabedoria livremente àqueles que pedem.
Esse ano vai ser um ano de maior aceleração, porque vai ser um ano de maior discernimento. Esse ano vai ser um ano de maior multiplicação, porque vai ser um ano de maior sensibilidade. Discerniremos e a partir disso nos moveremos. Ouviremos os céus e a partir disso profetizaremos. Está comigo ainda? Diga amém. Sabe, hoje em dia a gente usa alguns aplicativos para ouvir música, né? Quantos aqui usam? Spotify, Deezer. Mas existia algo chamado rádio. Alguém já ouviu falar sobre isso? É sério. Era uma coisa que você tinha que sintonizar e tinha AM e FM. Alguém já ouviu falar sobre? Nesse momento deve ter algum dono de rádio assistindo o culto revoltado comigo. E olha que coisa interessante. Nesse exato momento, enquanto você está aqui, olha para mim. Existem milhares de ondas de rádio atravessando o seu corpo. Você sabia disso? Milhares. Elas são invisíveis, imperceptíveis. E o rádio ensina algo pra gente. Se você ligar o rádio agora, por mais que existam centenas de estações diferentes, você só vai ouvir uma de cada vez. Por quê? Porque você só ouve aquilo que você sintonizou. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, aquilo que muita gente chama de silêncio de Deus, os céus chamam de falta de sintonia. Uma das perguntas que eu mais recebo é: pastor, por que Deus não fala comigo? É mais fácil a gente colocar a culpa em Deus, como se Ele não falasse, do que a gente entender que talvez a gente ainda não aprendeu a ouvir. Deus fala através da sua palavra, Ele é fiel a ela. Deus fala através dos seus profetas. Deus fala através de sonhos proféticos. Deus fala através de impressões no Espírito. Deus fala através do pastor. Deus fala através de louvores. Deus fala através da criação. Toda a criação revela a glória de Deus. A questão não é se Deus está falando, a questão é o quão sensível a gente está para ouvir o que Deus está falando. Deus tem uma palavra para você. É por isso que todo culto eu começo dizendo: irmão, Deus tem uma palavra para você hoje. Daqui a 2 minutos eu volto com uma palavra que vai mudar a sua história. Você percebe? Eu estou o tempo inteiro comunicando para a terra algo que vai acontecer dos céus. Uma palavra de Deus pode mudar a tua história. Uma palavra de Deus pode liberar o seu destino. Uma palavra de Deus pode curar enfermidades. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que uma palavra de Deus, diga, é tudo o que eu preciso. Declare com autoridade, diga: uma palavra de Deus